Seja muito bem-vindo ao terceiro dia do nosso propósito, 100 palavras em 100 dias. E eu vou direto ao assunto, porque hoje está muito poderoso o que Deus falou no meu coração. E a palavra do dia de hoje é coragem. Hoje é domingo, dia 19/10/2025. Eu sou Jean Bastos e vamos à leitura de hoje. A leitura de hoje se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você sabia que coragem não é falta de medo? Às vezes as pessoas confundem que por elas sentirem medo, elas acham que não tem coragem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Medo, infelizmente, é um sentimento natural do ser humano, né? E por ser um sentimento natural do ser humano, nós precisamos dar coragem para poder vencê-lo. A coragem não é um sentimento, não é uma emoção. A coragem é algo divino. Foi o próprio Deus que disse para Josué: seja forte e corajoso. Ou seja, ele não disse para Josué: não tenha medo, porque ele sabia que Josué iria sentir medo, poderia sentir medo. Então, o que seria a coragem nessa situação? O que seria coragem para nós no dia de hoje? Sabe quando você precisa tomar uma decisão, precisa passar por uma situação onde você naturalmente sente medo daquilo, às vezes medo de falar em público, o medo até da morte, o medo quando o convite é feito de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o medo de renunciar ao pecado, todos são medos. Sabe o que é a coragem? É por mais que você tenha medo, você sinta medo daquilo, é você ir e enfrentar, passar por cima dessa adversidade, com medo mesmo, mas vai e faz o que tem que ser feito. Isso é ter coragem, é você saber ter um direcionamento de Deus e olhar assim: eu tô com medo, mas eu vou fazer, porque eu sei que isso é para o meu bem. A palavra coragem é uma das palavras mais fortes e lindas da Bíblia. Deus falou, como nós lemos aqui agora, para Josué, para ele ser forte e corajoso. Ele precisava ser forte e ter coragem. Por quê? O que estava acontecendo nesse momento? Ele ia liderar o povo até a conquista da terra prometida após a morte de Moisés. Moisés era o líder daquele povo. O povo ouvia Moisés porque Moisés era muito usado por Deus. Josué era discípulo de Moisés, vivia colado em Moisés. Tudo que Moisés fazia, Josué estava ali para ajudar. Então Josué aprendeu com Moisés, aprendeu a servir e temer ao Senhor olhando Moisés, como Moisés fazia. Quando Moisés morreu, o povo ficou sem um líder, mas o povo estava sem um líder. Deus então levanta Josué, tanto que ele diz para Josué: seja forte e corajoso, porque ele sabia que Josué iria sentir medo. E isso acontece conosco nos dias de hoje. Quantas situações a gente não passa que às vezes por medo nós deixamos de ter coragem e deixamos de tomar posse daquilo que Deus preparou para nós. Quantas vezes você foi chamado para uma entrevista de emprego e por ter medo, por mais que esteja passando uma necessidade, uma dificuldade, você por medo não foi até aquela entrevista. Quantas vezes você pensou em orar por determinada situação e por medo você e por medo você não colocou seu joelho no chão. Meus amados, nós precisamos entender que o medo ele é natural, nós não podemos deixar que o medo nos paralise, porque essa é a função do medo. A função do medo é paralisar o ser humano. Deus nos diz no dia de hoje para que nós sejamos fortes e corajosos. Olha só o peso que vinha sobre as costas de Josué. Até então, Deus só falava com Moisés. Então Moisés chegava, descia com autoridade e falava com o povo. E o povo o escutava. Ainda assim um pouco rebelde, mas o escutava. Então quem era Josué? Josué sentiu medo naturalmente. Meu Deus, o líder morreu e agora o que eu faço? Deus diz para ele: eu te levanto. Então, meu filho, eu sei que você vai ter medo. Seja forte, seja corajoso. Você vai ter medo, mas vai, faz. A terra prometida está logo ali. Agora, se você deixar o medo de paralisar, você não vai atravessar, você não vai vencer, você não vai guerrear e não vai tomar posse das suas bênçãos. Qual medo tem te paralisado hoje? Quais bênçãos você tem perdido por não ter tido coragem de seguir em frente, por ter deixado o medo te paralisar? A coragem e a fé, elas andam juntas. Que, aliás, no episódio de ontem, no dia de ontem, nós falamos sobre fé. E esses dois assuntos estão linkados, estão ligados, porque se você tem fé, o medo não te paralisa, porque você tem fé, você tem uma visão de que aquilo já deu certo. E a partir do momento que você sabe que aquilo já deu certo, você creu no seu coração que aquilo já deu certo, porque Deus é contigo, você tem coragem. Por mais que o medo venha, você tem coragem de ir, avançar
e conquistar o que Deus preparou para você. Você hoje pode estar passando por um tempo de incerteza, de luta, de não saber o que fazer. Mas se lembre, Deus é por você, Ele é a sua força, Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza. Tem de coragem, tem de bom ânimo. Agora deixa eu tomar um café. Só um pouquinho. Só um pouquinho para aliviar a garganta. Então, para concluir, por mais que você esteja passando por uma situação que o medo possa estar te paralisando, lembre-se, Deus é a sua força. Ele te dá coragem. Quem aqui nunca teve medo de algo e infelizmente o medo acabou nos paralisando? Mas eu te falo, quando a gente confia em Deus, quando a gente crê que Deus é conosco, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nós vamos com coragem, com Ele à nossa frente, entregando tudo nas mãos dEle. Vamos com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Quando eu fui chamado para ser líder de uma célula, eu precisei ministrar para 15 pessoas. Eu vou dizer que eu não tive medo? Eu tive medo, claro. Olha a responsabilidade, o medo por responsabilidade. Eu estava levando a palavra de Deus para 15 homens que estavam ali comigo naquele dia. Aí bate aquele medo, aquele nervosismo, porque além dos homens que eu conhecia, tinha o meu atual líder de célula presente, então era autoridade espiritual naquele lugar. Vocês acham que eu não senti medo? Você acha que uma pessoa que é levantada como pastor, que ela precisa subir no altar, ministrar para uma igreja, ela não sente medo? É natural, tá na pele. Só que sabe o que diferencia ela de outras pessoas, assim como nós? É que elas não deixaram e nem deixam o medo paralisar. Você imagina se Billy Graham, um exemplo, tivesse deixado o medo que ele sentiu dominar o coração e ele não tivesse levado a palavra? Assim, entre outros, tantas pessoas usadas por Deus tivessem deixado o medo lhes paralisar quando viram a situação ficar difícil, ficar apertada. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, não deixe o medo de paralisar. Toma essa decisão hoje, a partir de hoje eu vou ter coragem. Por mais que o medo chegue, toda vez que precisar tomar uma decisão, toda vez que precisar passar por uma situação onde o medo naturalmente aparecer, ora, entrega ao Senhor, seja sincero na sua oração. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu não quero levantar, não quero sair de casa, não quero me arrumar, não quero falar com fulano, com ciclano, não quero. Eu tô com medo. Seja sincero, abra o seu coração, mas também fale, Senhor, eu tô com medo, mas eu sei que o Senhor é minha força, eu sei que o Senhor tá comigo. Vai na minha frente, vai comigo, prepara o ambiente, prepara o que eu vou falar, entrega tudo nas mãos de Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é a sua força, Ele tá com você, Ele batalha as suas batalhas, Ele luta as suas lutas, Ele te dá vitória. Mas se você deixar o medo te paralisar, meu amigo, minha amiga, infelizmente, você não vai conseguir chegar lá. Mas eu creio que a partir de hoje, você terá coragem, você vai vencer o medo. E a partir de hoje, sua vida vai ser diferente. Então, meus amados, essa foi a palavra de hoje. Concluímos nosso terceiro dia, nosso propósito de 100 dias, 100 palavras aqui no YouTube. E não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se não curtiu, curta. Deixa nos comentários de onde você está falando, deixa se esse vídeo está te ajudando. Compartilhe também esse vídeo com quem precisa de coragem, ter coragem. E eu vejo vocês amanhã no nosso quarto dia. E mais uma vez, muito obrigado. Eu não vou falar a palavra de amanhã. Você vai ter que estar aqui nesse canal para poder saber. Deus abençoe e tenha um bom domingo.